2 Samuel, capítulo 13, do 1 em diante. Diz assim o texto: E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultosa fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então o rei a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e o tirou diante dele. Porém, ele recusou comer, e disse a Amon: Fazei retirar todos a minha presença. E todos retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: Traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Esse texto, ele relata o primeiro episódio depois que o rei Davi pecou com a mulher de Urias, Betseba. E o profeta Natã veio até ele e anunciou a consequência do seu pecado. O que aconteceu com Amon e Tamar, filhos de Davi, foi consequência do pecado de Davi com Betseba. É importante que o texto diz assim, o verso 12: Não se faz assim em Israel. E eu tomei por tema esta frase de Tamar. Por quê? Se o Amon tivesse seguido o conselho de Tamar, ele não teria sofrido as consequências que sofreu lá na frente. E se Davi não tivesse seguido os seus impulsos ou os seus desejos, não teria acontecido isso com sua família. Por que Amon fez essa loucura em Israel? Amon fez essa loucura porque ele teve uma má influência. E é importante nós observar que o texto diz que Jonadab, o Abinadab, ele era muito sagaz e era amigo de Amon. A Bíblia diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós não podemos nos enganar pensando que companhias ou os nossos companheiros, os nossos amigos não nos influenciarão. E eu falo para vocês que influenciam para o bem e para o mal. E aqui foi o caso de Jonadab, influenciar para o mal o Amon. Quando o Amon ele recebeu aquele conselho do Jonadab, ele poderia ter lembrado de quem ele era. O Amon, ele era filho do rei. O Amon, ele teria todas as regalias que quisesse no reino. Mas
por um mau conselho, por uma má influência, ele decidiu seguir um mau conselho. Não se faz essas loucuras em Israel, mas não se faz loucuras também na igreja do Senhor Jesus Cristo. O Fernando falou ali no início, né, que no meio gospel realmente está contaminado, e está. Mas nós não podemos pensar que por causa do meio estar contaminado, nós também podemos nos contaminar. Na igreja há muitas coisas que nós não podemos fazer ou não devemos fazer. Por quê? Porque não se faz assim. Nós, a partir do momento que decidimos entregar a nossa vida para Jesus, nós devemos ter a consciência de que começamos a viver uma nova vida. E essa nova vida não tem nada a ver com os conceitos deste mundo. E hoje em dia o que vemos é que muitos querem estar dentro da igreja, vivendo como se fosse no mundo. Hoje em dia, infelizmente, como disse o Fernando, o meio gospel está contaminado. Eu também achei interessante que ali nenhuma fala foi observando que o Rodolfo Abrantes estava errado. Lógico que ele não fez para afrontar Deus ou para desrespeitar. Ele só não teve a consciência que Deus é Senhor. Nós precisamos ter a consciência de quem nós somos e de quem Deus é, para que nós não venhamos fazer loucura no meio do povo de Deus. Amon, ele fez essa loucura porque se deixou levar por suas emoções. Nós precisamos observar que as emoções, elas são passageiras. Hoje, às vezes, a gente deseja algo, quer tanto. Quando passa o tempo, a gente viu que aquilo era fútil. Já passou. Na nossa juventude, a gente deseja tantas coisas que, de repente, vai chegando na meia-idade, como nós, né? Hoje, a gente vê que aquilo era futilidade, não tinha valor. Mas o Amon, ele desejava viver as suas emoções a pleno vapor. Nós precisamos lembrar que a vida cristã, ela não é feita por emoções. A vida cristã, ela é vivida pela fé. E nós devemos viver pelo que está escrito na palavra do Senhor, não pelo que deseja o nosso coração. O nosso coração deseja tantas coisas que estão longe do querer de Deus, só que muitas vezes, por não haver uma repreensão ou uma palavra com firmeza aqui nas Escrituras, nós nos deixamos levar e cometemos loucura. Olha o que diz o verso 15, um pouquinho mais para frente, que diz assim, ó, depois que Amon cometeu a loucura de deitar com Tamar, o verso 15, ele diz assim, ó, depois Amon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe voltara. Disse-lhe Amon, levanta-te, vai-te embora. Como mudou rápido aquela emoção que Amon estava sentindo. Quer dizer, fez o que quis, teve o que quis e já não queria mais. Irmãos, a vida com Deus não é assim. E nós estamos tentando satisfazer os nossos desejos, os nossos maus desejos, vivendo dentro de uma igreja, dizendo-nos filho de Deus, dizendo-nos crentes. E nós queremos satisfazer os nossos maus desejos muitas vezes. E nós não podemos fazer aqui como um Amon. Ele queria, se satisfez, não quero mais. É assim que muitos vivem. E aí o que acontece? Vai ter que vir uma nova emoção para que ele se satisfaça de novo, e aí eu não quero mais. E tem muitos líderes hoje proporcionando isso nas igrejas de Deus. O povo quer, então vamos fazer. O povo quer viver arrepiado, sentindo emoções. Não é assim a vida com Deus. O culto não é bom só quando você sente um arrepio. Não, o culto não é bom só quando você sente uma emoção. Não. O culto continua sendo bom mesmo não sentindo nenhum arrepio. O culto continua sendo bom mesmo que não haja nenhuma manifestação das tuas emoções. O culto continua sendo bom.
Por quê? Porque o nosso culto é para Deus. Não é para mim, não é para você, não é para ninguém, é para Deus. E se você ofereceu o teu melhor para Deus, então está tudo certo. Engana-se aqueles que... Porque hoje em dia dizem isso, né? Vai lá buscar a tua bênção. Como assim buscar a tua bênção? Ninguém vem aqui buscar bênção, não. Ou nós já somos abençoados e vemos aqui ser uma bênção, ou está tudo errado. A visão hoje está errada do que é igreja, do que é culto. E aí, as igrejas precisam, os pastores têm que virar cambalhota para poder satisfazer o povo. A igreja tem que ter luzes, tudo preto, porque parece um clube. As igrejas hoje se parecem clube. Como assim? É porque estão querendo trazer um mundo dentro da igreja para satisfazer as suas emoções. Nós não vivemos de emoções, nós não vivemos emocionado. Nós vivemos por fé. Amon fez essa loucura porque quis satisfazer apenas os seus desejos. Amon trocou a sua reputação por seus desejos. Amon tinha uma notoriedade em Israel por ser filho do rei. Mas ele jogou tudo isso fora para satisfazer seu desejo, que passou rapidinho e já não queria mais. Amon, ele poderia se casar com Tamar se quisesse, era apenas sufocar os seus desejos, mas ele não quis sufocar os seus desejos, ele quis satisfazer-se e jogou fora a sua reputação. Tem muita gente hoje jogando fora toda a sua reputação por um pequeno desejo. Eu ouvi hoje o relato do pastor Cláudio Duarte, que ele tinha um amigo pastor e uma igreja muito abençoada. E ele jogou fora o seu ministério por um desejo. Irmãos, nós temos um nome a zelar. E o nome que nós temos a zelar não é o meu, não é o seu. É o nome do Senhor. Então zele pela tua reputação por causa do nome do Senhor. Quando uma pessoa abre mão dos seus princípios e valores bíblicos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 13, que essa pessoa perde o seu valor, porque diz assim: quando o sal se torna insípido, para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós não podemos querer satisfazer os nossos desejos, porque não se faz assim em Israel. O desejo que não matamos hoje, poderá nos matar amanhã. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a mensagem que hoje as pessoas estão trazendo é que podemos sim satisfazer os nossos maus desejos e continuar sendo crente. Cuidado. A palavra de Tamar para Amon foi: não se faz assim Israel. E isso significa que nós não podemos viver uma vida cristã nos mesmos moldes que o mundo oferece. Não se faz assim Israel significa que não podemos chegar ao céu satisfazendo os nossos desejos carnais. Não se faz assim Israel significa que a vida de fé não contempla apenas emoções. A vida de fé contempla os princípios e valores bíblicos e acabou. Se arrepiar, se arrepiou. Se não se arrepiar, não se arrepiou. Mas é isso que a vida de fé, a vida cristã contempla. É o rigor da palavra de Deus. Tem crente querendo viver uma vida arrepiado, uma vida de emoções. E são os caças-emoções. Porque aonde tem um evento, ali eles estão. Ou querem trazer tudo que é tipo de evento para dentro da igreja. Não é assim. Não se faz assim, Israel, disse a Tamar, né? A vida cristã não é baseada nas nossas emoções, mas na fé em Cristo Jesus. Não podemos querer viver arrepiados ou emocionados. Nós precisamos viver reto no temor da palavra do Senhor. Amon, por um momento de prazer, ele perdeu a sua vida. E nós vemos aqui um pouquinho mais para frente, no verso 23, olha o que diz o texto. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Bel-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse:
eis que o teu servo faz a tosquia. Peço que o teu servo venha o rei e seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para que não te sermos pesado. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou com ele Amon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Olha o que aconteceu aqui. Amon jamais pensou que aqueles seus sentimentos, que aqueles seus desejos lhes custaria a vida. Apenas 2 anos depois chegou a consequência para Amon. Sabe o que acontece, irmãos? Como dizia o pastor Rodrigo, as pessoas erram e não cai um raio na cabeça. E as pessoas pensam que está tudo bem. Não está, irmãos. Aqui levou 2 anos, quer dizer, foi rapidinho. E a consequência chegou e Absalão matou Amon por causa da violência a Tamar. Mas no caso de Saul, o Saul ele foi rejeitado por Deus no 1º ano do seu reinado. E ele reinou 41 anos ainda, mesmo depois de rejeitado por Deus. Então, quer dizer, levou 41 anos para que a consequência do pecado de Saul viesse sobre a vida dele. E a consequência do pecado de Saul foi a eternidade sem Deus. Porque ele se suicidou. Ele tirou a própria vida. E não há salvação para suicidas. Então é importante nós observar que diante de Deus não fica impune os nossos erros. Ele sempre terá consequências. Mais dias, menos dias, a conta chega. E Amon pensou que estava tudo certo. Por um momento de prazer, Amon perdeu a sua vida. Por um momento de prazer, Davi trouxe toda esta desgraça sobre a sua família. O texto de 2 Samuel 12, eu já coloquei aqui, o versículo 9 em diante diz: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O que aconteceu? Por causa do pecado de Davi, aconteceu essa desgraça aqui, lá na frente, na família de Davi. Mas já era consequência do pecado dele. O que acontece é que o pecado, ele tem consequência e ele traz consequência grave sobre a vida das pessoas. O Davi, por um momento de prazer, ele trouxe essa desgraça sobre a vida dele. E se a gente for olhar a trajetória de Davi, sempre aconteceram coisas terríveis. Mas ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por causa do que está aqui nesse final.
O profeta Natã contou uma historinha lá, o qual trouxe uma revolta no coração de Davi. E aí o Davi disse: você é esse homem que fez este mal, né, que eu te contei. E ele disse no final: se eu pequei contra Deus, me perdoe. Irmãos, há sim oportunidade de arrependimento quando nós temos consciência dos nossos erros e nos arrependemos. Mas precisa haver consciência dos nossos pecados. Porque mesmo vindo consequência, nós não iremos sucumbir. Porque muitos na situação aqui de Davi sucumbiria. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele reconheceu o seu erro e estava disposto: não, Senhor, eu pequei contra ti. Eu tenho consciência do meu erro. Por um mau conselho, toda a nação de Israel se perdeu. E o texto de Mateus, capítulo 25, do verso 20, ele diz assim, quando Jesus estava ali perante Pilatos e diante de toda aquela multidão: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Olha o conselho dos principais ou da liderança deste povo. A liderança deste povo deu um mau conselho para o povo e o povo acatou. Irmãos, se nós for olhar a consequência deste pecado aqui mais para frente, a gente vai ver que muitas coisas ainda estão acontecendo com o povo de Israel por causa deste pecado. Porque, olha o que continua o texto dizendo, o capítulo 27, do versículo 21 em diante, de Mateus. E respondendo o presidente disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-os para ser crucificado. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha o que aconteceu por um mau conselho. O povo pediu para que recaísse sobre eles o sangue inocente de Jesus Cristo. E eu estava falando ontem sobre isso com algumas pessoas. Porque nós olhamos o que aconteceu com os judeus no Holocausto, né? É incompreensível, 2 milhões de pessoas, uns dizem mais, mas inocentes mortos? Não. Está aqui a consequência, recai sobre nós e sobre nossos filhos. Levou quantos 1000 anos para que isso acontecesse? Mas aconteceu. Amon foi 2 anos. Sobre o povo judeu no Holocausto, foi vários anos. Mas a consequência veio e quase foram exterminados. Irmãos, por um momento de emoção, Israel condenou a sua descendência. E sabe quando que Israel vai voltar a reconhecer Jesus Cristo? Porque no capítulo 23 de Mateus, do 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta seus pintinhos, e vós não quisestes. De agora em diante, não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, por causa desta palavra, recaia sobre nós e nossos filhos. Israel foi condenado até a volta de Jesus Cristo. Eles só irão reconhecer Jesus Cristo, dizer bendito o que vem em nome do Senhor, quando o anticristo tiver encurralado Israel. Jesus descerá do céu, fenderá o monte Sinai e livrará Israel do anticristo. E então eles reconhecerão Jesus Cristo. Nós devemos ter cuidado o que estamos fazendo por nossos desejos e com nossas emoções. A vida cristã não é vivida por emoção.
Apesar sim de quando sentimos a presença do Senhor, as emoções elas afloram, mas nós não podemos querer viver a vida cristã baseada em emoções. Nós estamos vivendo os últimos tempos e precisamos observar, irmãos, o que está escrito aqui na sua palavra. Com emoção ou sem emoção, devemos viver para o Senhor. É importante sabermos que ainda que haja pecado em nós, Deus, Ele tem o poder de perdoar, assim como perdoou Davi. Deus não quer a nossa desgraça, Deus nunca quis a nossa desgraça. Ele quer o nosso arrependimento. E nós muitas vezes, por causa do nosso orgulho, não reconhecemos os nossos erros. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de salvação. Ainda que você tenha errado e tenha pecado e debandado por emoções, o pecado, ele tem perdão. Se arrependa, ainda dá tempo. Comece tudo de novo, porque Deus é misericordioso e perdoador. O que Ele quer é o nosso arrependimento. Que Deus nos ajude, que nós venhamos a viver uma vida cristã pautada pela palavra e não por emoções. Senhor, entreguei a Tua palavra. Que o Senhor esteja, Senhor, cumprindo o Teu propósito em cada vida aqui. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja compreensão e que o Teu Espírito Santo complete a obra no nome de Jesus Cristo. Amém.